Ok. A paz e a graça do Senhor Jesus a todos os discípulos do Manancial Ágape. Nós vamos para mais uma aula. Hoje eu quero falar sobre um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais, né? Pai, da mãe e dos filhos na família. Na aula passada, nós falamos sobre o casamento, sobre o propósito, né? Por que você está casado? Falamos sobre o propósito do casamento, né? Sobre a responsabilidade mútua, né? Que é o casamento. Falamos também sobre a satisfação sexual do casamento. Falamos também sobre que um dos propósitos do casamento é a multiplicação, né? Que tem a ver com a prole, que tem a ver com os filhos. Hoje nós vamos falar sobre pai, mãe e filhos, né? Sobre a educação cristã na família. Então, desde já, eu quero pedir a você, discípulo de Jesus, você que é candidato ao batismo, que você pegue aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotações, sua caneta, para você anotar textos aí importantes da Bíblia para você estudar, ok? Então, outra coisa que eu quero falar para você é que se você tiver alguma dúvida, né, você vai tirar essas dúvidas pelo WhatsApp ou pelo grupo, né, do discipulado, ou então no meu WhatsApp, o privado. Você envia lá a sua pergunta e eu vou tirar essas dúvidas para você, ok? Então vamos à nossa aula em nome de Jesus. Hoje a aula é muito importante, né? Também não vai ser uma aula muito alongada, que é para você
memorizar, mentalizar bem as lições que a palavra de Deus tem para nós, ok? Essa revista aqui, ela é a nossa declaração de fé, no que nós cremos com relação a muitos pontos importantes na Bíblia, no qual a família também é uma delas. Amém? Bom, não existe trabalho no reino de Deus sem a oração. Então, discípulo tem que orar. Vamos orar em nome de Jesus? Está tudo pronto aí? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença mais uma vez e pedimos ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha nessa hora, meu Pai, abrir o nosso entendimento para aprendermos uma aula tão importante, Senhor, tão relevante nos dias atuais, que é a educação cristã dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Então, que a tua graça, que a tua paz, que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine naquilo que vamos aprender, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Nós estamos no tópico 2, então hoje a lição é sobre esse tópico. A lição diz o seguinte, né? Pai, mãe e filhos. O pai e a mãe integram de forma originária, determinante e estruturante a família. A eles, a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos, instruí-los moral e espiritualmente. A diferença dos sexos é um princípio natural e determinante para as figuras paterna e materna. Na falta do pai ou da mãe, por deserção, separação, divórcio ou morte, o cônjuge remanescente, ou seja, aquele que fica vivo, continua a cumprir o dever de preservar a família, ok? Então, o que a lição está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que é de responsabilidade dos pais, não é? Educar seus filhos, sustentar seus filhos. A lição está nos dizendo aqui que há uma responsabilidade muito grande em ter um filho, porque é um destino. É um destino que você vai cuidar, sabe? O futuro do teu filho depende muito da educação que ele recebe na família. Por isso é muito importante que você saiba disso, que quem vai educar seu filho não é o professor, não é o pastor da igreja. Quem vai educar teu filho é você. Você é o responsável pela educação do seu filho. Os professores, o ensino secular, nos traz apenas informações para que nós possamos ter uma vida profissional, uma formação acadêmica. Mas os pais têm a responsabilidade de educar seus filhos. E o que significa a palavra educação? A palavra educação significa conduzir-se para fora, ou seja, é conduzir a mente do filho para fora da ignorância. E educação é um dever dos pais, não é? A lição diz o seguinte, que os pais têm a missão de sustentar os filhos, sustentar no sentido emocional, não é? Sustentar no sentido psicológico. Os filhos precisam estar bem psicologicamente e isso depende muito também do relacionamento que os pais têm no casamento. Então, sustentar psicologicamente e sustentar materialmente, mas acima de tudo também sustentar espiritualmente. É dever dos pais orar pelos filhos, ensinar a palavra de Deus para os filhos, certo? A gente vai ler um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 14. Paulo está falando para a igreja, mas ele diz uma coisa muito importante aqui. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, certo? 12 e o verso
Deixa eu ver aqui. Primeira carta ou é segunda carta? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, você vai ver uma coisa que Paulo está falando aqui muito interessante na Bíblia, certo? Deixa eu ver aqui no meu celular que está mais fácil. Isso, vamos lá. Pronto. É segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 14, certo? Vou repetir aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó, quando a gente fala de sustentar filhos. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais os filhos. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que um pai um pai, uma mãe de verdade, não deixa apenas um legado material. Porque não adianta você deixar um legado material, deixar riqueza para o seu filho, se você não deixar uma riqueza moral e espiritual. A maior riqueza que você vai deixar para o seu filho é a riqueza não só material, mas uma riqueza moral. Então, o pai e a mãe, eles têm um propósito de sustentar esse filho, é responsabilidade deles. Não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do professor. Evidentemente que esses elementos que eu falei aqui, essas pessoas que eu falei aqui, são importantes na vida de uma criança, na vida de um filho. Um professor é importante, um pastor é importante, um governante é importante, mas a maior responsabilidade para educar um filho, para sustentar um filho, tem a ver com os pais. E o que é que a gente vê? Muita gente pondo o filho nesta vida sem a menor responsabilidade. Seres humanos sendo jogados na lata do lixo. Por isso que nós cristãos temos que criar essa consciência. E não é só no mundo, não. Eu vejo muitos pais na igreja, né, que não educam seus filhos, que são negligentes com o sustento dos filhos. Então, se você não tem condições de pôr um filho no mundo, então não coloque. Se previna, sabe? Nós temos métodos de prevenção, estude sobre isso. E aí você vai estar mais assim preparado para essa demanda, ok? Os pais têm a missão de sustentar os filhos, né? Como está escrito aí em 1 Coríntios, em 2 Coríntios 12, 14, Paulo diz assim: não são os filhos que entesouram para os pais, são os pais que entesouram para os filhos. Ou seja, eles deixam para os filhos um legado, eles sustentam os filhos. Tesouro quer dizer o quê? Não só quer dizer riqueza material, gente. Quer dizer, tesouro quer dizer valores. Quais são os valores que você, pai, que você, mãe, tem deixado para os seus filhos? Olha que pergunta importante. Quais são os valores, né? Os princípios, os valores que eu, como pai, tenho que deixar para o meu filho? Porque você morre como pai, você morre como mãe, mas as ideias, aquilo que você ensinou para o seu filho fica vivo. Não se pode matar uma ideia com uma bala. As ideias podem ser combatidas com outras ideias melhores. E a ideia da educação familiar, a educação bíblica, é a melhor ideia, que é a ideia divina. Amém? Vamos lá. Outra missão dos pais: formar. Os pais têm a missão de formar os filhos. Formar no sentido do caráter. É importante que você entenda isso. E eu vou ler um texto aqui no livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 6. Vamos lá? Olha o que diz o texto. Deuteronômio, capítulo 6. Ok? Deuteronômio, capítulo 6. Vamos lá. Abra aí na sua Bíblia. Pronto. Capítulo 6 e o verso 7. Olha só.
Vamos ler a partir do versículo 5. Deus estava falando para os pais. Isso aqui é responsabilidade dos pais. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Deixa eu ver aqui, Jesus. Versículo 5. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para quem Deus estava falando? Quando o povo ia para Jerusalém, para o templo, ouvir a palavra de Deus, sabe? Eles tinham que guardar aquela palavra no coração, trazer para casa, né? Ele diz aqui, estas são as palavras que hoje te ordeno, e estarão no teu coração. Um pai e uma mãe tem que guardar no coração aquilo que Deus fala para eles, para que eles possam ensinar os seus filhos, não é? E olha o que o texto diz: e as ensinarás a teus filhos. Olha só, o maior professor de uma criança, de um filho, não é o professor no ensino secular, é o pai, é a mãe. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Olha só, um ensinamento doméstico. Então, há pais que enviam os filhos para os colégios, sabe? E acha que o professor, que o pastor tem que fazer tudo. Não é isso. Você tem grande responsabilidade na educação dos seus filhos, né? Você que não é casado, já mentaliza aí, porque quando você vai casar, essa a responsabilidade que você recebe, sabe? Quando você gera um filho, quando você põe um filho no mundo, né? Eu incluo também os filhos adotados. Os filhos adotados também são os filhos, sabe? E eles estão debaixo da autoridade do pai e da mãe. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Olha só, tem a ver com culto doméstico, tem a ver com aconselhamento, tem a ver com a habilidade dos pais ouvirem seus filhos, tem a ver com a habilidade dos pais dialogarem com seus filhos. Geralmente os pais estão muito habituados a dar sermão nos filhos e não instruí-los, sabe? Porque influenciados talvez por uma infância difícil, né? Talvez até com uma infância onde um pai teve que passou por um abuso na infância, essa preocupação acaba também fazendo com que o pai haja de forma desesperadora para que o filho não vá para aquele caminho. E o que acontece? Ele acaba agindo de forma até nécia, né? Sem sabedoria com o filho, porque não quer que o filho seja o que ele foi no passado. Mas a educação começa com diálogo, começa com ouvir, começa com culto doméstico. O texto diz aqui, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Por isso que um pai e uma mãe precisam estudar a palavra de Deus, ler bem, ter noções de educação com relação à criança, os filhos, sabe? Ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho. Olha só, você tem que ensinar andando pelo caminho. Que caminho? Na vida, mostrando para o teu filho os exemplos da vida, sabe? Agora é interessante porque para você andar no caminho com o teu filho, você precisa estar no caminho com ele. O que isso significa? Significa que a melhor forma de um pai e uma mãe educar um filho é através do exemplo. Só existem 3 coisas que um pai tem que deixar para um filho: exemplo, exemplo e exemplo. Andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Veja, a educação cristã é tão importante, sabe, que ela deve ser ensinada em todos os aspectos da vida, em todo o tempo. Já imaginou? Quando o garoto for deitar, você ensina o seu filho. Quando o garoto for levantar, você ensina o seu filho. É interessante porque o que Deus está dizendo é o seguinte: você aprende para dormir e acorda para aprender. Esse é o sentido. Olha o aprendizado cristão. Deus está orientando os pais aqui a ensinar os seus filhos, porque Deus
ele está evitando a delinquência juvenil. Tem muitos garotos que chegam na sala de aula, não dá bom dia, não respeita o professor, não respeita as pessoas lá fora, e isso é um reflexo da educação que eles estão tendo em casa, porque os pais não estão ensinando e também por causa do mau exemplo dos pais, não é? Se um pai não quer que um filho não fume, ele não fuma. Se um pai não quer que um filho não beba, o pai não bebe. Se um pai não quer que esse filho seja um péssimo marido no futuro, o pai não é um péssimo marido no presente, ele aprende a respeitar. Ele vê que o pai respeita a mãe, que o pai respeita a esposa, e ele diz, eu quero levar para a minha vida o casamento do meu pai e da minha mãe. Então, o maior professor para ensinar o teu filho é você através do exemplo, certo? E o texto diz aqui, ó, também os atarás por sinal na tua mão e serão por fronteiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. O que é que ele está dizendo aqui? Que antigamente você não tem uma Bíblia como essa. No tempo de Jesus, um judeu não tem um pergaminho como esse. Ele ia para o templo ouvir o sacerdote, para as sinagogas, né? E ele não levava o pergaminho para casa. Então ele tinha que gravar tudo na mente, ele tinha que escrever em casa para não esquecer. Era tão importante o ensinamento da palavra de Deus, né? Era tão importante o ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus na família, que Deus está dizendo aqui, vocês têm que escrever isso nos umbrais da porta, para não esquecer. Inculcar, a palavra ensinar aqui significa inculcar, ou seja, pôr na mente do teu filho que ele precisa respeitar Deus, que ele precisa servir a Deus. Então, a educação cristã é muito importante na vida familiar, não é? Os pais também precisam entender que a disciplina também é importante. E o que é disciplina? É ensinamento. Vamos ver? Efésios 6:4. Olha aí na sua Bíblia aí, Efésios 6:4. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Os pais têm a responsabilidade de disciplinar seus filhos. E a gente vai ver isso no livro de Efésios 6:4. Diz assim: vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha só, não provoque a ira dos seus filhos. Quando é que um pai provoca a ira dos filhos? Quando ele trata os filhos com desprezo, quando grita, não é? Quando os pais muitas vezes não valorizam, né, aspectos positivos na vida dos filhos. Os filhos precisam de elogios. Quando é que os pais provocam a ira no filho? A palavra provocar aqui tem o sentido de acender a ira, É como você riscar um fósforo e acender aquilo que está apagado. E um pai acende a ira do filho exatamente quando ele não respeita os filhos, sabe? Quando ele grita com os filhos, quando tenta humilhar os filhos, quando os pais também começam a fazer distinção entre os filhos, ou seja, como é que eu posso dizer aqui uma palavra? Distinção entre os filhos, sabe? Amar mais um, sabe? Valorizar mais um filho do que o outro. Isso acaba trazendo terríveis disputas familiares. Um pai provoca a ira do filho quando ele não valorizam, os pais não costumam valorizar as qualidades do filho, quando não há comportamentos de afetividade, sabe? E é interessante porque quando a gente fala desse tipo de comportamento, dessas ações, a gente precisa entender que quando as crianças são pequenininhas, não é? Os pais dão cheiro, colocam no colo, dá abraço, sabe? Brinca. Mas à medida em que os filhos vão crescendo, alguns pais começam a achar que esse comportamento não é importante. Pelo contrário, quanto mais o teu filho vai crescendo, você vai amando, você vai beijando, você vai elogiando sua filha, o pai vai elogiando a menina, ou a mãe elogiando o menino, sabe? É assim que funciona. Os beijos, os abraços, né, os comportamentos de afetividades continuam.
E aquele garoto, ele vai dizendo o seguinte: quando eu crescer, aquela garota diz, quando eu crescer, eu casar, eu quero um ambiente familiar igual o meu. Mas existem famílias que são verdadeiros infernos, quando deveriam ser pedacinhos do céu. Então, disciplinar não é colocar um monte de regra. Não é colocar um monte de regra. Há pais que acham que disciplina é não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Mas disciplinar é ensinar, é orientar. E muitos pais têm dificuldades em falar, por exemplo, sobre a sexualidade dos filhos. Porque eles não tiveram essa educação dos pais e eles trouxeram isso para o casamento. Veja, a ignorância ela vai passando de geração em geração. E aí se cumpre o que diz em Amós 6:4, se não me falha a memória, quando Amós diz assim: o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. A ignorância ela é contagiosa, ela vai de geração em geração. Você entendeu? Disciplinar os filhos não significa criar um monte de regras, significa orientar, significa ensinar, não é? Mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Ou seja, o que é disciplina? É ensinamento, é correção. Mas essa correção tem que ser uma correção no Senhor, não é no mundo. Não é o mundo que tem que educar meu filho, não são os valores que o mundo cria que eu tenho que absorver e educar meus filhos. É dado aos pais a responsabilidade. Esse direito é legal, é um direito dos pais, que essa sociedade relativista, permissiva, não é, tem tentado tirar dos pais. Então, tirar a autoridade dos pais de disciplinar, de ensinar, é um crime, sabe? É uma afronta contra Deus. Então, os pais têm a missão de disciplinar os filhos, mas no Senhor, para que o pai não se torne carrascos dos filhos. Eu não educo minha filha, Sara, que tem 21 anos e agora vai casar, né? Mas eu não educo minha filha do meu jeito. Eu tenho que educar a partir do jeito que a palavra de Deus nos manda orientar. Ou seja, a minha referência para educar meu filho tem que ser o Senhor. Educar no Senhor. Ok? Vamos lá. Instruí-lo moral e espiritualmente. Não é? E aí a gente vai para um texto muito conhecido lá em Provérbios, que muitas pessoas usam, mas que esse texto é pouco compreendido. Vamos lá, Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Eu acho que já está aí na tela já. Não sei se está. Provérbios 22:6. E perdoa aí que eu sou muito devagar aqui no celular, mas a gente chega lá. Um pouquinho de paciência não faz mal a ninguém. 22:6. Vamos lá. Olha só. Aqui. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Lembre, isso aqui não é uma profecia não, isso aqui é uma instrução, sabe? O texto diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar. Agora, ensinar moralmente quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: para eu ensinar, para um pai ensinar um filho no caminho que esse filho deve andar, esse pai precisa estar no caminho com ele. Como é que eu vou educar um filho nos valores cristãos se eu não sigo os valores cristãos? Como é que eu vou ensinar esse filho a ter um relacionamento com Deus se dentro da minha casa a pessoa como mãe, como pai, não vive esse relacionamento com Deus? Lembra que lá atrás, nas primeiras aulas sobre família, eu falei da importância de você refletir Deus na família, do pai e a mãe refletir Deus no casamento? Porque essa imagem, essa semelhança de Deus que eles devem refletir no casamento, na família, vão ser projetadas nos filhos. Por isso que para um pai educar um filho no caminho em que ele deve andar, esse filho deve andar, esse pai precisa estar no caminho. Eu vejo uma expressão muito interessante. Há dois tipos de pais: aqueles que dão exemplo, né? E aqueles que dão conselhos. E aí já tem um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Na verdade, um conselho não é tão bom quanto um exemplo.
Dar exemplos ao seu filho significa ensiná-lo através do seu comportamento, da atitude, atitudes, não é? Então, dar o exemplo muitas vezes é melhor do que falar. Então, são suas ações. A criança nos primeiros anos de nascimento, ela observa muito o comportamento dos pais. Ela aprende muitas vezes através a criança aprende através da imaginação, mas ela aprende também através da imitação, sabe? Nos 5 anos de idade, você já percebe isso. A criança imita tudo. Então, quando você diz, por exemplo, se fulano ligar, diz que eu não estou, a criança está vendo. E ela vai aprender isso com você. Se você não quer que seus filhos mintam, você não pode incentivá-las a mentir. Com o seu exemplo. Amém? Instrui o menino no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Isso aqui é uma promessa. Esse texto aqui é determinante? Não, ele é importante, mas ele não determina que teu filho lá na frente não se desvie. Então, se ele se desviar, ele jamais pode olhar nos seus olhos e dizer assim, papai e mamãe não me ensinaram. É diferente dele dizer assim, eu estou aqui afastado do evangelho, sabe, fiz minhas escolhas no futuro, mas eu não posso culpar meus pais, eles sempre me ensinaram. Sabe, eles não foram perfeitos, porque os pais erram. Nós somos filhos de Deus e erramos. Isso quer dizer que Deus é culpado? Não, mas Deus com certeza fez a parte dele, como um pai. Sabe? Então você como pai, como mãe, vai fazer a sua parte na educação dos seus filhos. E se eles se desviar no futuro, é escolha deles. É o livre-arbítrio, como nós aprendemos na matéria do homem. Você está entendendo? É muito importante isso, para que quando crescer não se desviará dele. Ou seja, o seu filho pode até tomar decisões ruins no futuro, mas ele vai saber que está fazendo coisa errada, porque o pai e a mãe o ensinaram. Amém? Vamos lá. Na falta do pai ou da mãe por deserção, separação, divórcio ou morte, o cônjuge remanescente continua a cumprir o dever de perseverar na família. Ou seja, se o cônjuge morreu, a obrigação fica com o cônjuge que ficou vivo. Se o cônjuge se divorciou, sabe, quem fica com os filhos tem essa obrigação. Então, é importante que você entenda essa verdade. Se você é divorciado, essa responsabilidade não acaba. Vocês são divorciados, mas os pais precisam entender que existem filhos ali e que já estão sofrendo, que já foram afetados emocionalmente, psicologicamente por esse divórcio. Que é uma das coisas mais tristes. Eu não conheço ninguém que se divorciou, sabe? Não, e diz assim, não, está tudo bem. Não está tudo bem. Nem o divórcio é feito num ambiente... nem o divórcio é feito num ambiente legal, né? Todo ambiente é feito todo divórcio é feito em cima de um ambiente hostil, em cima de muito rancor, de muito ressentimento. E os filhos acabam ficando no meio desse fogo cruzado e recebendo toda a carga também. Então os pais precisam... Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está em processo de separação, você que está separado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não coloque o teu filho contra o teu cônjuge para se vingar, contra o teu ex ou contra a tua ex. Não faz isso. Isso é uma maldade terrível. Então, há pais que são separados e por causa de brigas na justiça pela guarda dos filhos, o que é que eles fazem? Eles acabam colocando os filhos contra o cônjuge. Não faz isso. Sabe? Eles já estão abalados, eles já estão afetados psicologicamente, né? Outra coisa, é preciso que os pais entendam uma coisa muito interessante, a guarda dos filhos. Olha só, o filho vai passar um final de semana com o pai, lá as regras é uma. Aí ele volta para a casa da mãe, lá as regras são outras. Como é que você acha que vai ficar a mente dessa criança? Né? Ele diz, olha, eu chego lá na casa do meu pai, que está separado da minha mãe, lá tem um tipo de regra. Chego na casa da minha mãe, a regra é outra. Quem eu vou obedecer? Então é necessário que os pais separados, né, e lamento pela separação, porque Deus não é a favor do divórcio, né, traz muitos males, mas que pelo menos vocês entrem num acordo que entenda que os filhos não têm nada a ver, para que eles cresçam, sabe?
Isso não significa que eles vão ser infelizes, significa que é um tempo difícil que eles estão vivendo, mas se os pais entrarem em acordos, mesmo divorciados, é possível que os filhos não cresçam doentes, sabe? Para a glória de Deus. Porque, afinal de contas, meu irmão, acidentes acontecem, né? A gente casa para toda a vida, mas, infelizmente, aconteceu um divórcio. O que é que se pode fazer? Né? Vai desistir da vida? Não. Pelo menos vocês vão ser bons pais. Isso é o que importa. Ok? Vamos ler aí 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Eu vou olhar aqui para eu não errar, senão vou perder muito tempo. 1 Timóteo 5,8. É muito interessante esse texto. Anota aí, hein? Vamos lá. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Meu Deus do céu! Olha o que está dizendo aqui. Olha que coisa interessante, é pior do que o incrédulo. O que eu quero dizer? Que a vida cristã, um discípulo de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, sabe onde é o teu campo missionário? Dentro da tua casa, começa em casa. Cuide dos seus. Às vezes a gente quer cuidar de tanta gente lá fora, da família dos outros, e a gente acaba esquecendo da nossa. Cuide de sua família. Através de um diálogo saudável, entendendo a necessidade do outro, amando, respeitando, educando, lendo, aprendendo. Isso é muito importante. Constituir família é um desafio nos dias atuais, sabe? Não é fácil, é um desafio, é uma arte. Então, colocar filho no mundo, engravidar uma mulher, sabe? Um homem engravidar uma mulher é muito fácil. Uma mulher ter um filho, um homem ter um filho é muito fácil. O grande desafio da vida é construir um ambiente saudável na família. E isso só é possível com a palavra de Deus. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. A fé começa em casa. Se você é um discípulo de Jesus, a fé começa em casa, na sua casa. Sabe? Tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, até o incrédulo se sobrepõe. Até a pessoa incrédula, até o ateu que não acredita em Deus, sabe? Ele vai ser louvado se educar sua família da forma correta. Não é? Pior do que o incrédulo. Essa frase é muito forte. O incrédulo. Eu não creio no evangelho, mas eu sei que respeitar é importante na minha família. Está vendo? E tem muito cristão que diz, eu creio no evangelho, mas não respeita na família. Então, não está alguma coisa errada aí, não está desproporcional. Não é isso? Vamos lá. Depois que os filhos crescem, eles precisam entender que eles também têm compromisso com os pais. Depois que os filhos crescem, os pais não devem ser abandonados. Os filhos vão crescer, mas eles vão cuidar dos pais também. É importante que muitos filhos entendam isso, porque agora a gente está indo para os filhos, né? Os filhos precisam obedecer os nossos pais. Por quê? Porque enquanto eles estão pequenos, eles obedecem. Quando eles crescem e se tornam independentes, aí eles honram os pais. Mas vamos primeiro para a obediência. Por que eu tenho que obedecer? Por que os filhos têm que obedecer os pais? Né? Enquanto eles estão aí debaixo da autoridade dos pais. Porque estar debaixo de uma autoridade é muito importante. Os pais, os nossos pais, são as primeiras pessoas, os nossos primeiros mentores na vida. Nós estamos debaixo da autoridade dele, as crianças estão debaixo da autoridade dos pais. Mas quando esses filhos crescem, né, eles precisam entender que, já que nós não obedecemos aos nossos pais em tudo, sabe, você precisa estar debaixo da autoridade deles. Aliás, vocês precisam honrá-los. A lei da honra. Evidentemente, essa honra não deve ser imposta. Essa honra é conquistada pelos pais. Você passa a vida toda maltratando seus filhos.
Então você está dizendo o seguinte: no futuro você não precisa me honrar, sabe? E é uma coisa muito interessante, porque o amor é uma decisão. Amar é uma decisão, não é? Mas respeitar é um mandamento. Ou seja, se eu não amo os meus pais, eu tenho que pelo menos respeitá-los. Se você não ama meu pai foi ruim, me abandonou, minha mãe me abandonou, mas existe uma lei chamada lei da honra. Agora, os pais precisam entender que essa honra também é conquistada por eles. Ok? Vamos lá. 1 Timóteo 5, 4. 1 Timóteo. Aliás, vamos ver aqui, deixa eu ver. Efésios, não é? Efésios. Deixa eu ver se é Efésios, que a gente vai falar de obediência dos filhos. Colossenses, deixa eu ver aqui, para depois aparecer aí na tela. Pronto. Colossenses capítulo 3, certo? E o versículo 21 que diz o seguinte. Colossenses capítulo 3 e o versículo 21. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, já falando sobre isso, para que não percam o ânimo, tá vendo? Não irritar os filhos para que eles não percam o ânimo. O que é ânimo? É o agente ativador das emoções, não é? Versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Os filhos obedecem ao pai em tudo, mas esse tudo tem que ser no Senhor. Você não deve obedecer seu pai quando ele vai mandar você comprar cerveja, comprar droga. Não é para o filho obedecer o pai, mas é obedecer no Senhor. É importante que você entenda isso. Ok? Vós, filho, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável no Senhor. Obedeça o seu pai. Agora, quando os filhos crescem, eles devem honrar os pais, né? Honrar os pais é importante. 1 Timóteo 5,4. 1 Timóteo 5, versículo 4. Diz aqui: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus progenitores, porque isto é agradável diante de Deus. Está vendo? Ou seja, quando os filhos são pequenos, eles devem obediência aos pais. Quando os filhos crescem, eles têm compromisso de não abandonar os pais. Então tem muitos filhos aí que abandonam os pais. E digo mais, muitos filhos cristãos abandonam os pais, né? Faz um monte de empréstimo no cartão da aposentadoria, não paga e os pais ficam passando fome. Eu conheço gente assim. Então, meus irmãos, a gente precisa ser mais cristão dentro de nossa casa, cuidando dos nossos. E quando eu falo de filhos, eu vou repetir, eu não estou falando somente dos filhos biológicos, eu estou falando dos filhos adotivos, que é a mesma responsabilidade, não muda nada, porque a gente já diz o que filho, né? Pai é o que educa, é o que dá exemplo. Tanto filhos biológicos como filhos adotivos, eles têm o direito, eles são alvos dos cuidados, da proteção dos pais. Sabe? E esses filhos estão debaixo da autoridade desses pais. A gente vê muitos filhos rebeldes, só falta bater na cara do pai. Sabe? Deve obediência aos pais. Quando esses filhos crescem, eles honram os pais de que forma? Não os abandonando. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus, que nós possamos ficar com essa lição, tá certo? Outra coisa que eu queria falar também é filhos de outro casamento. Se você adulterou e você gerou um filho fora do casamento, esses filhos também têm direitos. Sabe? Esses filhos também têm direito. Não abandona não. Tá? Amém?
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que nós possamos entender cada dia mais o princípio da família. Bom, nós terminamos a matéria por aqui, certo? E aí nós vamos ter uma outra matéria na próxima aula, vamos iniciar uma outra matéria. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Senhor, toma a família em tuas mãos, que essa lição tenha sido uma bênção de importância para nós, que ela possa ser, ser instrutiva para a nossa vida, que a tua glória, que o teu poder, que a tua misericórdia, que a tua graça nos dê o fortalecimento necessário para administrarmos a família, Senhor. Sejam os filhos biológicos, sejam os filhos adotivos, sejam os filhos gerados fora do casamento, Pai. Esses filhos também são alvos dos cuidados dos pais. É lógico que os pais vão responder, Senhor, por esse pecado, Senhor. Eles vão colher os frutos, Pai, mas esses filhos não podem ser abandonados, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima videoaula. Deus abençoe você.